Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Petrobras surpreende mercado a não pagar dividendos extraordinários e analistas reavaliam expectativas. A Petrobras divulgou resultados no final da quinta-feira e no início da sexta-feira as ações começaram a cair bastante e fecharam o pregão com menos 10,5%, ou seja, perderam algo em torno de 55 bilhões de reais de valor de mercado. Será que a Petrobras está mal operacionalmente? Ou tem alguma outra coisa por trás desse tombo que ela teve na sexta-feira? É isso que a gente vai ver nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui vendo o tombo que as ações da Petrobras tomaram na sexta-feira. Então, para quem está vendo aqui na tela, eu estou mostrando para vocês que no final da quinta-feira as ações fecharam a R$ 40,50. E aí, depois da divulgação de resultados, as ações abriram na sexta-feira R$ 35,33, olha o tombo, só que fecharam o dia com R$ 36,12. O que aconteceu? Operacionalmente, os resultados foram muito ruins? A resposta é não. Então, tem outros fatores que influenciaram o mercado para desconfiar da Petrobras e ter esse reflexo nas ações. Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar a analisar de forma fria os números da Petrobras em 2023 e aí depois eu explico para vocês o que aconteceu com a Petro na sexta-feira e por que o mercado perdeu bastante confiança, né? Então, vamos lá, ó. Bom, alguns fatores macro são importantes para a gente entender um pouco da queda, principalmente de receita que a Petrobras teve em 2023. Então, por exemplo, ó, o Brent. O Brent ele teve uma queda aqui de 18% em relação a 2022, o preço do barril. Então, $101, na média $83. Então, isso já explica uma parte da queda dos resultados da Petrobras. Outra coisa, a taxa de câmbio. Então, a taxa de câmbio ela foi 3% menor quando você compara a média de 2022 com 2023. Para quem exporta petróleo, isso também em resultados em reais tem influência. E o crack spread do diesel, ou seja, a diferença entre preço de mercado e o custo do petróleo cru, também teve uma queda, ou seja, a margem que você tem do diesel também tem uma queda relevante aí para 2023, ou seja, uma queda de 23% comparado com 2022. Então esses são fatores macros que explicam um pouco da perda de performance da Petrobras, mas que atingiu também todas as outras petroleiras, né? Então vamos lá, ó. Para quem está vendo aqui na tela, eu estou mostrando para vocês os resultados fechados de 2023. Então, ó, receita. A receita teve uma queda de 20,2%. Mas os indicadores que eu mostrei para vocês, eles explicam boa parte dessa queda de top line. Ó, caiu de 641 bilhões de reais para 512 bilhões de reais. Então, uma queda forte, né? As despesas operacionais, elas subiram 92,3%, mas calma, tá? Eu também fiquei muito assustado com esse número, mas eu vou mostrar para vocês que boa parte desse aumento de despesa é baixa contábil, tá? E aí o que aconteceu? O lucro líquido ele caiu 33,8%, passando de 188 bilhões de reais para 124 bilhões de reais. Então uma queda de lucro líquido forte em 2023. Alguns outros índices interessantes aqui, ó, EBITDA ajustado. O EBITDA ajustado ele caiu 23%, basicamente em linha com a queda da receita. Então, ó, passou de 340 bilhões em 2022 para 262 bilhões em 2023. Eu acho que o único indicador que eu acho que é importante ficar de olho é o dívida líquida sobre EBITDA. Por quê? Dívida líquida sobre EBITDA aumentou bastante. Era 0,63, muito tranquilo, foi para 0,85, continua tranquilo. Mas já é uma tendência aqui que me assusta e eu vou explicar para vocês mais para frente, tá? Então, o que a gente viu aqui desses resultados? A Petrobras não foi tão mal assim, tá? Então, em termos operacionais, houve queda, obviamente, de top line e também de EBIT do lucro líquido, mas boa parte a gente consegue explicar aqui com dados de mercados e baixas contábeis. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui com a parte de despesa. Essa daqui me impressionou bastante. Por quê, ó? Despesas operacionais tinha sido, em 2022, 41 bilhões, foi para 79 bilhões. Um aumento expressivo, né? Quando você pega aqui despesa de vendas, ficou em linha, né? 25 bilhões contra 25 bilhões, nada de estranho. Despesas gerais e administrativas, aqui teve um aumento de 1 bilhão, daqui a pouco a gente abre ele e o resto é caqueira. Só que tem duas linhas aqui que são as pancadas que vieram para aumentar bastante essa despesa operacional. Quais são elas? Primeiro,
Impairment, né? Então era 6 bilhões e 800, foi para 13 bilhões. E outras receitas e despesas operacionais líquidas era positivo 9 bilhões em 2022, foi para negativo 20 bilhões, basicamente, né? Então, só dessa linha aqui tem uns 30 bilhões, né? Beleza. Vamos entender um pouco desses 3 pontos que eu acho que são fundamentais. Despesas gerais e administrativas, eu estou mostrando aqui para vocês que houve um aumento aqui de 4,4 bilhões para 5,1 bilhão em gasto com pessoal. Então teve um ajuste muito forte aqui, muito mais do que a inflação do ano passado. E eles reavaliaram cargos, salários, etc. Ok, tá? Aqui tem 1 bilhão a mais aqui de ineficiência, né? Beleza, agora vamos lá. Vamos para os pesados. O primeiro é uma baixa contábil, tá? Então, ó. Aquele teste de impairment eu ensino no Strategy Finance Program. O que acontece? A Petrobras, toda vez que ela faz um investimento, ela faz uma projeção futura de fluxo de caixa desses investimentos e traz a valor presente. Beleza, para saber se o que ela está investindo versus o que ela vai recuperar do investimento faz sentido ou não. Aí ela aprova o projeto. O que acontece? Todo ano você precisa fazer uma reavaliação porque as premissas de mercado vão mudando com o tempo. E aí o que acontece? Quando você faz a reavaliação e o valor trazido a valor presente ele dá positivo, ou seja, maior do que você contabilizou, você não precisa fazer nada. Beleza. Se der igual, também você mantém ali todos os investimentos no balanço patrimonial. Agora, quando o valor recuperável ele dá menor, porque as premissas mudaram e foram prejudiciais para os projetos, a diferença entre o que você contabilizou e o que você conseguiu projetar e trazer a valor presente, você tem que fazer uma baixa contábil. A Petrobras, ela faz isso todos os anos, tá? E aí o que aconteceu? No ano de 2023, essa reavaliação trouxe uma baixa contábil de 15 bilhões. Ano passado tinha sido 6 bilhões, ou seja, só aqui tem algo próximo de uns 10 bilhões de diferença de um ano para o outro. Então, a gente já viu, né? Tem 1 bilhãozinho ali em despesa, mas tem mais quase 10 bilhões aqui em baixa contábil, mas não tem efeito caixa, né? Beleza. E onde que tem o grosso ali do aumento de despesas operacionais? Lembra que a gente viu de outros resultados operacionais? Eu estou destacando aqui para vocês a linha que tem a maior representatividade, ó. Resultado com acordo de coparticipação de áreas licitadas. O que é isso? É a seção onerosa. A seção onerosa ela trouxe um resultado positivo de 21,6 bilhões de reais em 2022. E hoje, em 2023, 1 bilhão e 400. Então, 21 bilhões e 600 com 1 bilhão e 400, só aqui tem 20 bilhões de diferença, né? Beleza. Então, isso daqui é item não recorrente, tá? Mas tem algumas coisas aqui, pessoal, no outros, que eu acho que é importante ficar de olho, né? Por exemplo, ó, uma coisa que eu achei estranho. Participação de lucros e resultados. Como a gente lembra, o lucro líquido da Petrobras em 2023 foi bem menor do que de 2022. Mas olha que interessante, em 2022, essa despesa, outras despesas aqui, tinha sido em 678 milhões de reais. Quanto que foi em 2023? 2 bilhões e 900, né? Então aqui tem mais 2 bilhões e 300 de aumento de outras despesas que, obviamente, prejudicam o lucro líquido, né? Outra coisa, acordo coletivo. Acordo coletivo tinha sido 0 em 2022 e agora foi 1 bilhão e 66, mais 1 bilhãozinho aqui. Vai somando tudo isso, aí dá lá os 30, quase 40 bilhões a mais de despesa operacional. Mas vocês perceberam que boa parte desse aumento de despesa operacional veio ou de baixa contábil ou de itens não recorrentes. Então, em termos operacionais, isso a gente viu no EBITDA, o EBITDA não ficou tão ruim assim em termos de margem, né? Então, operacionalmente a Petrobras está mal? Não, tá? Vamos pegar por unidade de negócio? Então vamos lá, ó, pessoal. Exploração e produção teve um lucro líquido esse ano de 112 milhões. Teve uma queda muito forte. Por quê? Porque em 2022, essa unidade de negócio tinha dado um lucro de 164 bilhões, né? Então, uma queda expressiva. Refino, transporte, comercialização, lucro líquido de 15,3 bilhões contra 38 bilhões em 2022. Então, essas unidades de negócios foram as duas que contribuíram negativamente, de forma expressiva, para o resultado geral aqui da Petrobras. As outras unidades de negócio até melhoraram ou ficaram em linha em relação a 2022, né? Beleza, então vamos lá. Fluxo de caixa operacional. Fluxo de caixa operacional, pessoal, tinha sido aqui algo em torno de 255 bilhões em 2022, foi para 215. Então, uma perda aí de uns 40 bilhões em termos de caixa operacional, bem menor do que a queda de lucro líquido, né?
Em termos de investimentos, tinha sido 4,3 bilhões das atividades de investimento em 2022, foi para 39,4. Então investiu muito mais do que tinha investido em 2022. Né? Em termos de fluxo de caixa das atividades de financiamento, tinha devolvido para as fontes de financiamento 264 bilhões de reais em 2022, agora só 153. E aqui vem a boa parte da explicação do tombo das ações. Por quê? Pessoal, dividendos pagos a acionistas da Petrobras. Em 2022, 194 bilhões de reais. E agora, esse ano, 97 bilhões, ou seja, uma queda de quase 100 bilhões na distribuição de dividendo e, obviamente, para os investidores que gostam de receber dividendos, fazendo parte ali do quadro acionário da empresa, isso é uma notícia muito ruim, né? Mas a razão da queda desse dividendo que é a principal explicação para a queda, né? Mas da queda das ações, mas daqui a pouco a gente fala isso, né? Então, o que a gente viu? Em termos operacionais, a Petrobras não foi tão mal assim, tá? Então, ela teve uma queda de lucro líquido, mas boa parte é explicado por fatores macroeconômicos e também resultados, né, não recorrentes e baixas contábeis. Isso daqui é interessante porque a Petrobras, ela divulgou alguns resultados, alguns índices operacionais comparando com outras petroleiras do mundo. E aí a gente vai ver que ela não está tão mal assim, né? Então, por exemplo, ó, Free Cash Flow. Free Cash Flow, ela foi a segunda aqui dentro desse quadro, ela só perdeu para a ExxonMobil. A ExxonMobil distribuiu 33,5 bilhões de dólares, né? Gerou 33,5 bilhões de dólares de Free Cash Flow. A Petrobras foi a segunda do mundo, 31,1 nesse comparativo aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Beleza. Agora, EBITDA. EBITDA, ela só perdeu para a ExxonMobil e para a Shell. A ExxonMobil gerou um EBITDA de 67 bilhões de dólares e a Shell 62. E a Petrobras 52,4. Então, comparando com todas essas daqui, ó, ela foi a terceira, né? Produção de óleo e gás aumentou 4%. Ficou em linha com a Chevron e todas as outras tiveram ou queda de produção ou um aumento menor do que o da Petrobras, nesse gráfico aqui, obviamente, né? E capacidade de utilização aumentou 4 pontos percentuais e foi a melhor aqui entre a Valero, Philips e a Marathon, né? Então, assim, resumindo, né? Como eu falei para vocês, em termos operacionais, não foi tão mal assim. Um índice que eu acho que é operacional e que é importante a gente dar uma olhada é o seguinte, não é operacional, mas conta como uma estratégia da empresa, né? Que é o seguinte, índice de endividamento. A dívida bruta da empresa em 2019 era 87,1 bilhões de dólares e veio caindo vertiginosamente de 2020 e 2021 até chegar no vale que foi 2022, com 53,8 bilhões de dólares de dívida bruta. Então, veio diminuindo bastante o nível de endividamento da empresa nesses últimos anos. O que aconteceu em 2023? Essa tendência de queda acabou. Tá? Então, aumentou a dívida bruta para 62,6 bilhões de dólares, algo em torno aí de uns 313 bilhões de reais. Renato, por que isso é preocupante? Em termos de curto prazo, nem é tão preocupante assim. Por quê? Dívida líquida sobre EBITDA está em 0,85. Esse índice aqui, quando chega próximo de 3, começa a dar problema. Tá? Então está 0,85 ainda tem bastante espaço para endividamento. No entanto, em 2022, esse mesmo índice era 0,63. Então, ó, já começou a aumentar o índice de dívida líquida sobre EBITDA. E por que isso é uma preocupação? Pegando o histórico da Petrobras. Só para vocês terem uma ideia, eu peguei uma notícia aqui do dia 13/11 de 2015, aqui do Globo, né? Então, ó, Petrobras é a segunda empresa aberta mais endividada da América Latina e Estados Unidos. Quanto que era a posição de dívida naquela época, pessoal? 506,5 bilhões de reais. Para quem está vendo aqui na tela, eu estou mostrando para vocês, ó, 506,5 bilhões de reais foi o endividamento da Petrobras lá no terceiro trimestre de 2015. A empresa estava extremamente endividada e aquele índice, dívida líquida sobre EBITDA, pessoal, era 5,24, né? Então, a empresa, ela estava muito mal ali em termos de estrutura de dívida versus EBITDA que ela gerava, 5,24. Lembra que eu falei para vocês que esse índice, quando chega próximo de 3, começa a dar problema, né? 5,24 é um negócio sensacional. E aí, o que aconteceu? Teve todo aquele negócio, impeachment, etc., mudança da estratégia da empresa, e esse nível de endividamento caiu ali para 0,63. Só que agora já subiu para 0,85. Então, para quem já viu esse histórico da Petrobras, interferência política, é sempre importante ficar de olho para ver qual que é essa tendência nos
próximos trimestres, né? Então, analisando em termos operacionais e de estrutura de capital, Petrobras não foi mal em 2023. Então, o que justifica uma queda de 10,5% na sexta-feira? O medo de interferência política. E agora a gente vai entrar na notícia principal para a gente entender como que o mercado recebeu o não pagamento de dividendos extraordinários para 2023. Vamos lá? A Petrobras surpreendeu todo o mercado tarde da noite de quinta-feira, dia 7, ao anunciar que não iria pagar dividendos extraordinários junto com a divulgação dos seus resultados do quarto trimestre de 2023. A decisão, inesperada, derruba as ações no pregão dessa sexta-feira e causou uma reavaliação de expectativas por parte dos analistas que acompanham a empresa. Até quinta-feira, das 13 casas consultadas pelo valor, 8 tinham recomendação de compra para as ações da Petrobras e 5 tinham recomendação neutra. Hoje, em reação à decisão da companhia, Bank of America, Bradesco BBI e Santander rebaixaram suas indicações, alterando o placar para 8 recomendações neutras, somente 5 de compra. Vamos ver o que aconteceu. Ao divulgar os resultados do quarto trimestre de 2023, a Petrobras aprovou o pagamento de 14,2 bilhões de reais em dividendos, seguindo a nova fórmula de pagamentos mínimos estabelecida no meio do ano passado. Entretanto, não houve pagamento de dividendos extraordinários, contrariando sinalizações anteriores da diretoria, frustrando os investidores. Os analistas Vicente e Gustavo, do Bradesco BBI, ao justificar o corte na recomendação de compra para neutra, escrevem que a decisão é ruim, porque traz incerteza a uma política de pagamento de proventos que era muito clara. O banco reduziu sua projeção de dividendos extraordinários no ano de 5 bilhões de dólares para 2 bilhões de dólares. Olha a queda, né? Beleza. Isso acaba nos parecendo mais uma decisão política do que financeira, escreve Alejandro, Pedro e Alessandro da Jefferies. A decisão acabou tirando a atenção dos resultados financeiros da companhia no quarto trimestre, que foram em linha com o consenso de mercado e continuaram com um bom ritmo de geração de caixa, aponta o banco. Então, quando a gente pega aqui a reação do mercado, foi isso. O resultado foi bom, não foi ruim não. O problema é que agora as decisões da empresa provavelmente vão levar em consideração o aspecto político, que não necessariamente está alinhado com os interesses do mercado financeiro. Então, toda interferência política, pessoal, traz incerteza. E incerteza para o mercado financeiro, os investidores, eles veem que eu posso investir na Petrobras, que eventualmente eu gosto do setor de petróleo, mas tem outras empresas no mundo que também atuam no mesmo segmento, que tem menos incerteza, menos interferência política. Então, o que geralmente acontece? Você tira dinheiro do investimento na Petrobras e começa a ver outras opções que, com o mercado crescendo, às vezes você vai e investe na ExxonMobil, por exemplo, que você vai ter exatamente o mesmo resultado sem ter todas aquelas incertezas que as questões políticas podem trazer para o resultado dessa empresa. Então a Petrobras está sofrendo muito por causa disso. Incerteza principalmente por causa da interferência política. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos trimestres, mas isso já caiu como uma bomba na sexta-feira. Mas saiba, os resultados financeiros da Petrobras, em termos operacionais, não foram ruins, tá? Eles foram em linha com o que o mercado estava esperando, dado todo o cenário macroeconômico e a própria performance da empresa. Está surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.